Agora vamos falar da Casa Bolton. A Casa Bolton é uma das casas mais antigas do norte e também uma das mais nobres. Eles tretaram por muitos anos com os Starks, eles eram os maiores rivais dos Starks. E daí, eles, cerca de 1000 anos atrás, resolveram jurar fidelidade / lealdade aos Starks. Mas antes disso, eles esfolaram muitos dos senhores Starks e eles inclusive colocavam ali para exposição ali as peles dos senhores Starks que eles esfolaram. Falaram, olha aqui, o rei fulano de tal está exposto aqui na minha fortaleza, aqui no Forte do Pavor. Cerca de 300 anos depois que eles juraram lealdade aos Starks, porém, eles resolveram se rebelar de novo. E os Starks foram para o Forte do Pavor, sitiaram lá por 4 anos até que eles, de novo, se rendessem e resolvessem jurar lealdade aos Starks. Alguns relatos indicam, inclusive, que os Bolton, eles utilizavam ali a pele dos seus inimigos esfolados como um manto para eles ali, que eles se cobriam com aquela pele. E por causa dessa suspeita e por causa dessa reputação macabra aí dos Bolton, muitos acreditam que o lendário Rei da Noite era um Bolton. Durante a rebelião do Robert, os Bolton permaneceram fiéis e leais à casa Stark, né? O Roose Bolton, que é o atual Lorde da casa, ele seguiu as ordens do Lord Stark e ele foi ali, marchou junto com o exército dos Starks em favor do Robert Baratheon. Contudo, depois que o Rhaegar foi morto ali no Tridente, o Roose Bolton foi lá e falou que, olha, o Baron Stanselm está ferido e se eu fosse você, eu cortaria a garganta dele, que é para ele aprender. Robert não seguiu o conselho dele e resolveu levar o Baron Stanselm ali para os seus mestres para que eles curassem o Baron Stanselm. Durante a Guerra dos Cinco Reis, os Bolton estiveram ao lado dos Starks, né? Pelo menos inicialmente. Depois, os Bolton resolveram que eles estariam do seu próprio lado, eles traíram os Starks e aí eles conseguiram iniciar ali o fim da casa Stark e conseguiram ser nomeados por causa disso os Guardiões do Norte e Lords de Winterfell também. O brasão da casa é um homem esfolado em vermelho com um fundo rosa e o lema da casa é "Nossas lâminas são afiadas". Agora a casa Stark é aquela casa que provavelmente você estava esperando muito para que eu falasse sobre ela, que é uma casa que a maioria das pessoas adora. Ela não é, diretora? E daí, eles descendem de Bran, o construtor, foi o primeiro Stark, Brandon Stark, e ele construiu não só Winterfell, porque ele construiu Winterfell, ele construiu também a muralha foi obra de Bran, o construtor. Então, a casa Stark, ela reina no norte desde a sua fundação. Eles são os caras daquele lugar desde quando eles foram criados. Só que, como eu disse ali, falando sobre a casa Bolton, eles não reinavam ali 100%, tinha gente que não gostava, que era exatamente os Bolton, que não gostavam ali do reinado deles. Mas eles conseguiram subjugar os Bolton por muito tempo, mesmo assim. Depois, quando o Aegon chegou para conquistar toda Westeros, o rei Thorin, que era o rei do norte na época, ele resolveu se render e jurar lealdade aos Targaryen. E então, os Starks foram nomeados como senhores de Winterfell e Guardiões do Norte. Os Starks, antes disso, porém, foram responsáveis por defender muito o reino, muito mesmo. Eles colocaram para fora ali do reino muitos selvagens, tiveram várias invasões de reis além da muralha, ou reis para lá da muralha. Eles que mandavam essa galera embora, eles que protegiam o reino ali. Sempre foram os Starks que fizeram esses feitos maiores, inclusive é uma das famílias mais respeitadas de Westeros. Quando a Guarda da Noite foi criada, que foi justamente quando a muralha foi construída, os Starks começaram uma amizade ali com a Patrulha da Noite, que permanece até hoje. E por conta dessa amizade, muita gente acredita que o Rei da Noite também possa ser um Stark. Rickard Stark, filho do rei Jon Stark, ele foi o responsável ali por derrotar os Crânogmanos e conseguir ali a região do Gargalo para Winterfell, né, para o norte. E daí ele se casou com a filha do rei ali dos Crânogmanos e colocou ali a região do Gargalo sob o comando da família Reed. O Lord Rickard Stark, esse já outro, não aquele que eu acabei de falar, ele tentou promover alianças da casa Stark com outras casas sulistas ali. Ele tentou ali casar o seu filho Brandon com a Catelyn Tully e também tentou casar a filha dele, a Lyanna, com Robert Baratheon. Ele não conseguiu casar nenhum dos dois
mas o filho dele, Eddard Stark, acabou se casando com a Catelyn mesmo depois que ele já estava morto para ver o resultado. O Eddard Stark então aderiu à causa do irmão de criação dele, o Robert Baratheon, depois que o Eddard tinha se tornado ali Lorde de Winterfell e Guardião do Norte. Ele aderiu à causa do Robert e levou o norte para o sul, para que eles pudessem então acabar com a linhagem dos Targaryen, né? Depois da morte do Rhaegar no Tridente, o Ned pegou 6 companheiros e levou para a Torre da Alegria, porque ele tinha informações de que a irmã dele, a Lyanna Stark, estaria lá. Quando ele chegou lá, ela estava com uma coroa de flores de rosas azuis, ela já estava murcha inclusive essa coroa de flores, e daí ela pediu pro Ned fazer alguma promessa para ela, o conteúdo a gente não sabe, mas eu falei sobre essa promessa no nosso primeiro vídeo, inclusive vai aparecer aqui na tela, assistam. Depois disso então, o Ned ele voltou para Winterfell para conhecer o filho dele legítimo, o Robert Stark, né, ganhou esse nome por causa do rei Robert, e ele levou consigo uma criancinha, e quando ele chegou lá ele falou: "Este é Jon Snow, e ele é meu filho bastardo." Na Guerra dos 5 Reis, os Starks marcharam novamente para o sul, e o Robb foi declarado como Rei do Norte. E daí eles vinham ganhando várias batalhas ali, até que foram traídos pelos Bolton, quando meio que acabou a família ali, e depois de vários acontecimentos, os Starks acabaram meio que cada um em um canto de Westeros. Hoje a casa Stark ela foi banida, ela não é mais nada do norte, ela tá lá, existe ainda, a galera sabe que essa casa é uma casa importante, etc, mas ela não significa mais praticamente nada, assim como os Tully também, que eu esqueci de falar, mas os Tully também foram banidos, eles não mandam mais absolutamente nada. A última casa que eu queria falar pra vocês é a casa Baelish. Fala, mas como assim casa Baelish? Ela não é uma casa nobre, não é uma casa grande. Não era uma casa grande, mas hoje é. Ela é uma casa do vale, ali da região dos dedos, e o Peter, inclusive, ele é o segundo da linhagem, né? Teve o avô dele, que não tinha ninguém, daí depois teve o pai dele, que já tinha alguma terra, e daí veio ele. Então ele é o segundo da linhagem. Eles tinham ali um nada, praticamente ali, uma terrinha que era pouca coisa. Só que, por conta da lealdade dele aos Lannister e a coroa, ele conseguiu ganhar Harrenhal. Quando ele ganhou Harrenhal, ele já tinha um castelo muito importante para ele. E daí ele conseguiu ascender ao poder. Além disso, ele também tem o poder de Correhill, né? Ele é o senhor de Correhill, porque foi esse o título que concederam para eles, além de ser o senhor de Harrenhal também, e também é o protetor do vale. O brasão da casa era uma cabeça de pedra com olhos ardentes, com um fundo verde claro. Só que o Lord Peter Baelish ele resolveu mudar esse brasão. Ele falou: não está bom. Então ele pegou um grupo de sabiás poliglotas, colocou lá com um fundo verde. E a casa não tem lema nenhum, é só a casa Baelish mesmo. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por terem assistido. Se vocês gostaram, deixa aquele gostei. Se vocês não gostaram, digam que a gente pode melhorar. E continuem dando suas sugestões por aí, continuem pedindo vídeos, a gente vai fazer todos. Então se inscreva no canal, curta nossa página no Facebook, siga a gente no Twitter e fica acessando também o blog, porque lá você vai ter várias informações legais sobre o mundo nerd. Muito obrigado e até a próxima.